Olá, tudo bem com você? Eu estou fazendo aqui em meu canal uma série de vídeos com base neste livro aqui. Uma leitura muito importante, muito atual, muito necessária, como eu disse no vídeo anterior. O Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, de Alisa Childers. A editora é a editora Fiel. E já fiz acho que uns 2 vídeos comentando aí sobre a experiência da autora, as ideias principais que ela trata aqui no livro. É um testemunho, na verdade. A Alisa, ela conta como perdeu a fé no cristianismo tradicional, no cristianismo bíblico. Eu já fiz até algumas ressalvas também, não endosso tudo que está aqui na obra. Inclusive ela fala sobre o inferno e outros conceitos aí evangélicos com os quais eu não concordo. Mas no que diz respeito à experiência dela com o cristianismo progressista, eu achei bem interessante, até porque eu vivi algo parecido na minha história como católico lá nos anos 80, 90. Eu vou contar um pouquinho para você nesse vídeo aqui. O que eu acho curioso é que algumas pessoas vieram criticar esses meus vídeos dizendo: essa é a opinião da autora, ela não representa realmente o que vem a ser esse progressismo cristão. Sim, é a opinião da autora, é a experiência dela. Curiosamente, algumas pessoas que dizem que o vento do Espírito Santo sopra em todos os lugares e em qualquer lugar, nem sempre aceitam quando o vento do Espírito sopra. Então quer dizer que o vento do Espírito é seletivo? Eu não creio assim. Eu creio sim que o vento do Espírito, o Espírito Santo, ele toca corações em todos os lugares, em todos os segmentos cristãos, na vida de todas as pessoas, e as atrai para a verdade da palavra de Deus. Isso que é o ponto importante. O vento do Espírito não toca apenas os corações, as pessoas, as mentes, para que elas prossigam no caminho em que estão. Ele toca vidas para que elas se aproximem da palavra de Deus. E eu vejo na experiência dessa senhora, Childers, essa experiência. Ela se afastando e depois voltando para Deus, atendendo ao apelo do Espírito Santo. É uma história muito bonita. Claro que o começo é triste, né? Ela acaba perdendo a fé na Bíblia, naquilo que o cristianismo tem como mais importante mesmo, a base da Bíblia, a ressurreição de Cristo, enfim, graças a um pastor progressista que na igreja ensinou essas coisas para os jovens, e ela acabou também sendo influenciada. Posteriormente, eu não vou dar detalhes aqui, eu espero que você leia o livro, aqui está de novo, né? O Outro Evangelho. Posteriormente, ela acaba reencontrando o caminho para o verdadeiro cristianismo. Em que sentido que eu me identifico com ela? Quando ainda bem jovem, eu ali entre os 15 e 18 anos, 15 e 19 anos, eu tive um envolvimento bastante intenso com a Igreja Católica. Eu nasci no lar católico, cresci no lar católico. Com 15 anos eu cheguei a fazer um estágio no seminário de Tubarão, na cidade de Tubarão, para ver se eu realmente deveria continuar, ingressar na carreira sacerdotal para ser um padre. Inclusive eu estou usando essa camisa aqui, ó, do Criciúma, justamente porque eu vou contar um pouquinho da minha história lá, né, em Criciúma, Santa Catarina. Então com 15 anos eu ingressei no seminário, permaneci ali ouvindo algumas palestras por 2 semanas mais ou menos, orientações vindas dos padres, em preparo para um possível ingresso depois na faculdade de teologia. Só que um conselho que um padre me deu, foi muito sábio inclusive, me ajudou bastante, foi o seguinte: olha, Michelson, você é muito jovem ainda, volte para casa e termine o ensino médio, conheça um pouco mais da vida, tenha um pouco mais de experiência, maturidade, e depois, se você quiser voltar e continuar aqui conosco, será muito bem recebido. Só que no ensino médio eu conheci um jovem adventista que me deu estudos bíblicos. Essa história já é bem conhecida, já contei aqui no meu canal algumas vezes, e isso mudou completamente a minha vida, e depois eu vou dizer exatamente em que, relacionado com este livro, com a minha história aqui no catolicismo. Então veja, entre os 15 e 18 anos, por ali, eu tive um envolvimento bem intenso com a igreja, com pastorais, como a pastoral da juventude, pastoral da comunicação. Amigos, juntamente com amigos, dávamos palestras em conventos, em seminários, em encontros paroquiais e até diocesanos. Participei muitas vezes de eventos ali na diocese de Tubarão. Na época Criciúma não era de uma diocese ainda, e de modo que eu tive uma vivência bem profunda realmente no catolicismo. Só que a teologia que orientava o meu grupo de jovens, eu fui diretor de um grupo de jovens, inclusive o grupo de jovens Gênesis, por alguns anos,
A teologia que nos orientava, motivava, nos inspirava era a teologia da libertação. Em algum momento quero fazer outro vídeo. Tem um vídeo aqui que eu fiz com o meu amigo Matheus Amaral, que também estudou no seminário. Ele sim avançou mais nessa carreira, faltou pouco para ser padre. E nós falamos um pouco sobre essa questão da teologia da libertação e da nossa experiência com ela. Vou deixar aqui na descrição para você depois assistir ao vídeo, vou deixar o link aqui para você assistir ao vídeo em que o Matheus, né, o irmão Matheus e eu conversamos sobre esse assunto aí. Então, fui bem envolvido por essa teologia, a teologia da libertação, que, eu já quero adiantar, não me libertou de nada, pelo contrário. Líamos os livros e artigos de Leonardo Boff, Frei Beto, Gutierrez, que é um dos principais nomes da teologia da libertação, conhecia tudo isso aí, né? Só que quando eu comecei a estudar a Bíblia como adventista, comecei a encontrar a verdadeira teologia que liberta, a volta de Jesus e não uma utopia marxista, Cristo como aquele que realmente traz a solução para o mundo, que não nos deixa negligenciar, obviamente, a necessidade dos menos favorecidos, dos pobres, da viúva e do órfão, como diz na Bíblia, né? Obviamente que a pessoa cristã de verdade não vai deixar de atender aos mais necessitados. Isso é uma coisa tão óbvia para um cristão que ficar batendo nisso é até estranho, né? É como dizer para um pássaro que ele tem que voar. Enfim, quando eu conheci o verdadeiro evangelho na Bíblia, as doutrinas bíblicas que realmente trazem esperança para as pessoas, porque eu ouvia quando era católico dizerem assim: nós temos que implantar o reino de Deus na terra. E isso era por via política, sim, porque a teologia da libertação é uma teologia essencialmente política e marxista. Depois eu vim a descobrir isso. Na época eu estava tão envolvido com isso que mal me dava conta disso, né? Para você ter uma ideia, vários dos meus amigos daquele tempo acabaram se tornando ateus, agnósticos, perderam o rumo realmente, porque investiram todas as suas esperanças num rumo político, em candidatos de orientação marxista, em partidos, e eu mesmo também votei nessas pessoas, nessas propostas, e nós acabamos nos decepcionando no futuro, algum tempo depois, porque justamente as pessoas que pregavam tanto a justiça, o apoio aos pobres e tudo mais, protagonizaram escândalos de corrupção terríveis, que marcaram a história do nosso país. Então, ao você colocar sua esperança na política, em seres humanos falhos, você se decepciona, inevitavelmente. E eu entendi então que a esperança real vem de Deus. A intervenção real vem de Deus. Quando Jesus voltar, ele trará realmente um reino de justiça, um reino de paz, de amor, com o qual o ser humano sempre sonha, mas não sabe onde buscar. Quando eu conheci esse evangelho, eu encontrei a verdadeira libertação. Não numa revolução social, mas numa conversão do coração. Não numa maquiagem social de resolução de problemas momentâneos, mas numa transformação interior, a do coração, a da mente, a da cosmovisão, a do pensamento. Essa é a verdadeira mudança que tem que acontecer no ser humano. A verdadeira reforma, não uma revolução. Então, enquanto eu estudava a Bíblia com aquele jovem adventista, eu comecei a apresentar esses assuntos para meus amigos do grupo de jovens católico, da teologia da libertação, e eles começaram a achar algumas coisas um tanto estranhas, como, por exemplo, a doutrina do sábado, da volta de Jesus literal. Não críamos nisso. Repito, eu fui ouvir pela primeira vez falar da volta de Jesus quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sabia que Jesus ia voltar. Eu achava que a nossa esperança era a utopia de transformarmos o mundo, uma sociedade, que é um alvo, na verdade. Se você já leu, por exemplo, o Manifesto Comunista, você verá que ali está, de certa forma, expressa essa ideia de que, num futuro distante, o Estado tomaria conta das pessoas e chegaria um momento até que o Estado seria dispensável. Como se isso fosse uma coisa viável e possível, né? Então, a teologia da libertação, de certa forma, ela acaba reproduzindo esse tipo de utopia marxista e apresentando para as pessoas como se fosse a grande esperança. Esperança que não leva a nada. Nós já percebemos isso neste mundo, já com milhares de anos de existência do pecado, que os sistemas humanos não nos salvam, não solucionam, não resolvem os dilemas da humanidade, os verdadeiros dilemas da humanidade.
Nós falávamos na época em opção preferencial pelos pobres, as comunidades eclesiais de base, SEBs. Eu participei de tudo isso. Só que quando eu leio a Bíblia, eu percebo que Jesus não tem opção preferencial por classes, por etnias, por sexo. A opção preferencial de Deus é pelo ser humano pecador. Ele veio salvar pobres, ricos, brancos, pretos, homens e mulheres. Para Deus não há distinção. Todos nós somos nivelados pela cruz e infelizmente também pelo pecado. Jesus veio para salvar todos. Ele convivia com os pobres, mas também com pessoas ricas. Se você pegar o Antigo Testamento, você tem Abraão, um homem muito rico, o pai da fé. Você tem Jó, um homem muito rico também, como também você tem profetas pobres. Você tem no Novo Testamento Nicodemos, um homem rico, a quem Jesus dedicou uma atenção especial. Mas tem também os seus discípulos, pescadores humildes. O jovem rico foi recebido com amor por Jesus. Ele não fazia distinção, não fazia separação de classes. Para Jesus, o ser humano é o alvo, não importa quem seja. Então nós pensávamos que a utopia marxista era a solução para a humanidade. Enquanto eu apresentava aquelas doutrinas e verdades bíblicas que eu estava descobrindo no estudo que eu fazia da Palavra de Deus, alguns amigos começaram a ficar incomodados, especialmente a liderança ali da igreja, na minha comunidade. E então, preocupados com o que eu estava fazendo, eles convocaram um curso bíblico na paróquia São José, ali em Criciúma. Eu fiquei feliz de início, porque finalmente nós iríamos agora estudar a Bíblia, não o catecismo, não as ideias desse ou daquele pensador, Leonardo Boff, etc. Nós íamos estudar a Bíblia, era assim que eu pensava que aconteceria. Fui para aquele encontro, vários jovens também, fizemos um círculo de cadeiras, e lá estava então um ex-seminarista católico, professor de história, se eu não me engano, para dar a primeira aula daquele curso. Ele, na verdade, seria o professor durante aquele curso todo, curso bíblico, né? Eu levei minha Bíblia, já estava toda anotada, porque eu estava lendo aquela Bíblia Paulinas, né? Eu tenho até hoje essa Bíblia guardada. É a primeira Bíblia que eu realmente comecei a estudar seriamente, né? Quando jovem ainda. E na primeira aula, ele começou com o livro de Êxodo. E depois eu descobri que os teólogos da libertação adoram a história do Êxodo. Por quê? Ele trouxe a história para um contexto marxista. Ele colocava ali os egípcios, os opressores egípcios como quase que os burgueses e os hebreus como os proletários na história. Então Moisés é o libertador do povo, que os leva a Canaã prometida, a uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Toda essa conversa, todo esse jargão, esse vocabulário marxista estava ali presente nas aulas dele. Na época eu não percebi isso, muitos colegas também não. Posteriormente, lendo mais sobre esse assunto, me aprofundando mais nessas questões, eu percebi que realmente nós estávamos tendo uma aula mais marxista do que bíblica. Mas algumas coisas causaram estranheza mesmo a nós jovens e a meus amigos que não estavam estudando tanto quanto eu a Bíblia. Quando, por exemplo, ele falava sobre a travessia do Mar Vermelho, dizendo que não foi, na verdade, como está escrito, o mar se abriu para que eles passassem. Foi uma maré baixa ali que permitiu que eles passassem com água pela cintura. Na hora eu abri a minha Bíblia, e li o texto que diz que as águas ficaram como que 2 muros ao lado ali do povo que passava. Mostrei para o meu colega ao lado ali, na carteira ao lado, ele também achou aquilo estranho. Enfim, todos os milagres bíblicos, aquele ex-seminarista da teologia da libertação procurava desfazer. O místico, o sagrado, o sobrenatural para ele não existiam. Ele só aproveitava textos para reforçar uma ideologia marxista de teologia da libertação quando esses textos eram convenientes. E eu percebi que essa é uma tendência, né? Mesmo hoje em dia. Hoje me assusta ver protestantes, né, que se dizem protestantes, teólogos, pastores, dizendo coisas, por exemplo, como estas, né? Gênesis 1 a 11 se trata ali de capítulos alegóricos. Então a criação não é mais um fato, né? A criação é apenas uma história alegórica. O dilúvio, então, nem se fala, né? Para eles é uma lenda hebraica. Sendo que nesses primeiros capítulos nós encontramos a base da teologia bíblica. Ali está o conceito de criação. Deus criou este mundo. Deus criou a vida neste mundo em 6 dias literais de 24 horas e por isso nós guardamos o sábado.
Porque o sétimo dia dessa criação literal é o memorial da criação, o Santo Sábado. Está lá em Gênesis 2, 1 a 3. Por isso nós defendemos o casamento heteromonogâmico, porque esse conceito também é edênico, está lá no livro de Gênesis. Nós cremos que Jesus veio para nos libertar dos pecados, nos salvar da queda que foi protagonizada por nossos primeiros pais, Adão e Eva. Gênesis 3, o capítulo que fala da queda moral, da queda em pecado de Adão e Eva. Se não houve pecado como está registrado em Gênesis, Jesus veio fazer o que na cruz? E é por isso que alguns desses teólogos progressistas defendem a ideia de que Jesus teria sido apenas um revolucionário e não, de fato, o Deus encarnado que veio morrer pelos pecadores, quaisquer que fossem eles, e na cruz paga a dívida contraída por nossos primeiros pais. Tudo está conectado. A teologia bíblica ela é harmônica. Se você despreza, se você se dá o direito de desprezar partes dela como não inspiradas e só aceita o que convém, você destrói essa conexão dos textos. Eu vi também pastor protestante progressista, dizendo que não importa tanto assim se Jesus ressuscitou. Como assim? A ressurreição de Cristo é a base, é o fundamento sobre o qual o cristianismo foi erigido, foi levantado. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança, a nossa fé. Como teremos fé de que nós também seremos ressuscitados um dia, se Jesus não ressuscitou? Então eles destroem esses pilares fundamentais da fé cristã, para defender uma teologia que mais se aproxima de um marxismo redesenhado, para aplicá-lo aos moldes supostamente cristãos, do que pregam Bíblia realmente necessariamente. E eu lamento por isso, né? Então, aquele curso bíblico que foi dado lá na paróquia por minha causa, acabou nem avançando mais depois, porque mesmo os meus amigos que, como eu disse, né, não estavam estudando a Bíblia como eu estava, mas eles perceberam também que aquilo não era cristianismo exatamente. Depois descobrimos. É, na sua essência, a teologia da libertação. Por isso que eu me identifico muito, repito, né, com a autora deste livro. Porque o vento do Espírito soprou na vida dela, como soprou na minha também. Libertou a senhora Childers desse cristianismo progressista que mina a fé das pessoas e nivela o cristianismo a ideologias, a qualquer ideologia por aí. Me libertou também o Espírito Santo, o vento dele soprou em minha vida e me libertou dessas amarras que não libertam ninguém, só escravizam. Eu encontrei a verdadeira teologia da libertação na Bíblia, quando um jovem adventista teve a coragem e o desprendimento de dedicar pelo menos 3 anos da vida dele, o Vanderlei Hicken, a me ensinar aquilo que a palavra traz como verdade absoluta. Isso me libertou. Hoje eu tenho esperança de que este mundo de misérias, de sofrimento, de injustiças, ele vai passar. Hoje eu sou motivado por Deus a ajudar o semelhante pelo motivo certo e mostrar para esse semelhante que esse prato de comida que ele está recebendo, essa ajuda financeira ou de outra natureza, ela é finita, mas Jesus voltará em breve e a solução será definitiva. Eu procuro me relacionar com pessoas, me envolver na vida delas, passando adiante o que eu recebi de graça recebestes, de graça dai, dando estudos bíblicos, pregando o evangelho, porque eu quero que elas também sejam libertadas como eu fui, para que elas saibam que há uma esperança real, que Jesus está vivo, ele ressuscitou, que a árvore da vida que aparece lá em Gênesis capítulo 1 é a mesma que vai ser dada de volta aos salvos lá em Apocalipse, no fim do Apocalipse. As coisas estão conectadas. Eu digo para as pessoas que Jesus comparou sua segunda vinda ao dilúvio. Assim como o mundo entrou numa decadência moral terrível nos dias que antecederam o dilúvio, o mundo de hoje também está afundando. Mas assim como havia uma arca para salvar os antediluvianos, Jesus está de braços abertos hoje para salvar aqueles que desejam. Tudo está conectado. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus de capa a capa. E nós temos que levar essa esperança às pessoas. A teologia bíblica me libertou. Aquela teologia da libertação escravizava sistemas humanos, a ideias humanas, que são tão falhas e limitadas, a utopias que nunca alcançávamos. Porque quando olhávamos para nós mesmos, percebíamos que, ainda que tentássemos consertar o mundo, nós precisávamos de conserto. Precisávamos da intervenção de Deus no coração, na mente, nos pensamentos. E como é bom ser libertado por Jesus.
Então, eu mais uma vez quero recomendar esse livro para você. Eu continuarei gravando aqui vídeos sobre o conteúdo do livro, que eu considero muito bom, com algumas ressalvas, como eu já disse, né? Até porque eu entendo que esta autora, ela sofreu a influência do Espírito Santo, o vento do Espírito soprou na vida dela. E é um testemunho, e testemunhos a gente escuta e respeita. E eu, em respeito à autora, quero compartilhar os pensamentos dela. Até porque, como eu disse, repito e finalizo, eu me identifico muito com a história dela. Eu quase perdi a fé em Deus e em sua palavra, por causa da teoria da evolução, que eu seguia, por causa do marxismo, que eu também seguia, por causa da teologia da libertação. Mas graças a Deus, a Bíblia Sagrada, a mensagem adventista bíblica, me salvou do evolucionismo, me salvou do materialismo, me salvou do marxismo, me salvou da teologia da libertação. E hoje eu sou grato a Deus por essa liberdade. Espero que você aprecie essa série. Se não viu os vídeos anteriores, estão à disposição no canal. E que ele seja uma bênção para você também. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.